Tal como eu havia prometido, essa é a segunda parte do meu vídeo sobre autismo e cérebro preditivo, mentes precisas em um mundo incerto. A gente tinha parado aqui nesses conceitos importantes do processamento preditivo, e eu estava aqui mostrando a equação de Bayes da última vez. Eu passei rapidamente por esses conceitos aqui, e agora eu vou me deter um pouco sobre cada um, ok? Então, quando se fala de inferência ativa, que é esse primeiro conceito aqui, né, a gente está falando que a percepção não é um fenômeno passivo. Na verdade, a percepção é um ato, né, e é um ato de inferir ativamente as causas da estimulação do ambiente. Se a estimulação do ambiente, simplesmente, como na teoria clássica da percepção, ela simplesmente provocasse uma resposta do organismo, no esquema estímulo-resposta clássico, que é um esquema, vamos dizer assim, inadequado para a gente descrever esses fenômenos que a gente está descrevendo aqui. É por isso que a gente costuma dizer que essa é uma frase da Lisa Feldman Barrett, nesse livro, agora eu apontei certo, nesse livro How Emotions Are Made, de que o cérebro estímulo-resposta é um mito. O que o cérebro faz é inferir ativamente sobre as causas dos estímulos. Ele estabelece antecipações sobre o que vai acontecer no ambiente. E o ambiente tem o papel de confirmar ou desconfirmar essas antecipações. Quando ele confirma, a gente tem experiência, memória da experiência. Quando ele desconfirma, a gente tem um processo de desequilibração, como dizia Piaget, a gente tem um processo de reconstrução do nosso modelo gerativo da realidade, que para nós é a realidade. Daí porque a afirmação radical dos teóricos do processamento preditivo de que a nossa experiência diária é pouco mais do que uma alucinação. E o mais que é sobre a alucinação é apenas o fato dela ser controlada pela realidade física. Entende? E enquanto a percepção é uma alucinação controlada, a alucinação é uma percepção descontrolada, como eu falei no vídeo anterior. Só que, se a nossa percepção ela é uma alucinação, o que é a realidade? Algum de nós tem experiência direta da realidade? E a resposta, de acordo com esse enfoque, é não. A gente não tem ideia do que seja a realidade em si. Tal como nos dizia Kant, com a sua ideia de que a coisa em si era um dado inalcançável pelos sentidos. O idealismo de Kant é uma das influências filosóficas mais importantes do processamento preditivo. E o que é estimativa estatística? É precisamente o modo como essas predições são realizadas. Esses eventos ocorrem com uma certa regularidade no ambiente, sejam quais forem esses eventos, e nós elaboramos previsões regulares sobre eles, o que nos permite ter uma experiência regular da realidade. Eu até cheguei a mencionar no último vídeo que quando essa experiência é irregular, a nossa antecipação também é irregular. E aí nós temos mais ansiedade, nós temos depressão, nós temos transtornos de personalidade, uma série de coisas que podem ser explicadas tranquilamente com o modelo do processamento preditivo. O processamento preditivo também ocorre de maneira hierárquica, ou seja, o cérebro ele tem camadas dinâmicas e funcionais. Essas camadas elas realizam predições em si mesmas, que são circuitos diferentes da arquitetura cerebral que disparam juntos, né? Seguindo aquele princípio de Webb, que diz que quando células disparam juntas, elas se conectam, né? Neurons that fire together, wire together, né? Elas se conectam porque disparam juntas, e daí você vai tendo uma estimativa baseado na regularidade da estimulação, o que não significa que você percebe a realidade concreta. Significa que você estrutura a realidade da sua experiência baseado na sua tentativa de descobrir o que causa os estímulos que chegam até você. Tá? Acontece de maneira hierárquica, por quê? Porque se a gente dividir só em 3 camadas, que é muito mais do que isso, se a gente pensar na camada que realiza processamento da percepção,
a camada que realiza o processamento emocional e a camada que realiza o processamento cognitivo, que é uma simplificação por motivos didáticos, a gente tem que a camada perceptual mais básica realiza por si mesma antecipações e o resultado dessas antecipações é passado para a camada superior, emocional, digamos assim, e assim sucessivamente até chegar às áreas mais corticais do funcionamento cerebral, que realizam operações mais abstratas, como, por exemplo, nomear os objetos, né? Você ter esquemas de memória de trabalho, né? Passo a passo para resolver seus problemas, algoritmos, vamos dizer assim, que são coisas mais sofisticadas que o cérebro faz com o mesmo propósito, que é o de antecipar. Tá? A predição ela acontece também com uma tendência geral, e essa tendência é a da minimização do erro preditivo. Ou seja, quando você tem uma previsão, a cada nova previsão que você faz, porque ela foi frustrada pela realidade, quando ela acontece novamente, você refaz o modelo gerativo, o objetivo dela é se tornar mais precisa e evitar o erro preditivo. Então a ideia da predição é minimizar o erro preditivo, que acontece o tempo inteiro e vai acontecer até o último dia da nossa vida. No entanto, quanto menos a gente erra, menos ansiedade a gente tem e melhor a gente mapeou a nossa relação com essa coisa que a gente não conhece, que é a realidade, mas que existe, é concreta. Concreta como se um caminhão passasse por cima de você. De fato, se você ficar na frente de um caminhão, não importa que a sua realidade seja uma alucinação. Você morre. Se você enfiar o dedo na tomada, você toma um choque. Existe a realidade concreta. A gente só se relaciona com ela de acordo com o uso evolutivo que o nosso organismo faz dela. Tá? E a inferência bayesiana, ela vai acontecer exatamente aqui, onde a gente está vendo essa famosa equação de Bayes, né? Isso aí é o teorema de Bayes. E ele significa que a probabilidade de um evento A dado um evento B é igual à probabilidade de um evento B dado o evento A vezes a probabilidade do evento A sobre a probabilidade do evento B, dividido pela probabilidade do evento B. Isso é um cálculo de probabilidades. Obviamente que o cérebro não faz esse cálculo, quem fez foi um pastor protestante irlandês, que foi esse camarada, o Bayes, né? E essa equação, ela só descreve muito bem o resultado desse processamento preditivo. Por quê? Porque o que o cérebro faz é exatamente conseguir uma maior previsão na medida em que ele prevê um evento dada a existência de um conhecimento anterior, ou seja, um outro evento que vai tornando essa predição cada vez mais precisa, certo? Por isso que se diz que um outro nome para processamento preditivo é a teoria do cérebro bayesiano, né? O controle preditivo dos parâmetros vitais é um termo que foi criado também nos últimos 10, 20 anos e que significa orçamento corporal. É simplesmente a alocação de recursos orgânicos para você resolver as demandas do ambiente. A Lisa Feldman Barrett, nesse mesmo livro, ela coloca a Lisa Feldman Barrett chama esse processo do controle preditivo dos parâmetros vitais de orçamento corporal. É uma forma de, vamos dizer assim, mais simples, uma metáfora para descrever o processo alostático, que é simplesmente a alocação de recursos corporais para que o processo homeostático aconteça internamente. Então, alostase seria a homeostase em relação com o ambiente no tempo, fazendo com que o organismo encontre, usando todos os seus recursos, uma situação de equilíbrio. E ele tende a buscar essa situação de equilíbrio. E ele alcança essa situação de equilíbrio quando as suas previsões se tornam mais precisas. Daí porque nós temos um conhecimento religioso, mitológico, um conhecimento filosófico e racional e lógico, e nós temos o conhecimento científico. Desses três conhecimentos, qual que permite que a gente faça predições mais precisas? Obviamente que é o conhecimento científico, porque o conhecimento científico ele é um conhecimento mais abstrato e que
a própria estruturação dele permite um alto grau de precisão, né? Então, toda essa arquitetura hierárquica de previsões em que cada módulo cerebral, cada subsistema cerebral faz as suas previsões e passa para um nível superior num sentido top-down, ou seja, de baixo para cima, a partir de que o ambiente produz as primeiras, o organismo produz as primeiras antecipações em relação àquela estimulação ambiental. E aí passa o resultado dessa antecipação para o nível seguinte. E assim sucessivamente até que se torne conceito e se torne mapa, vamos dizer assim, mais abstrato e formal da realidade. Tá certo? Esse processo inteiro é feito levando em conta a energia disponível para esse processo. Se você vai lutar, se você vai fugir, que recursos você dispõe para resolver as demandas que o ambiente lhe coloca. Nesse contexto, a atenção é um processo de otimização dessas estimativas de precisão, ou seja, a atenção consciente é um recurso mais valioso do nosso sistema. Ele visa a gente ter um grau de precisão da nossa antecipação cada vez maior. E ela acontece de maneira mais, vamos dizer assim, precisa, mais, pelo menos percebida diretamente pela espécie humana. Os processos de atenção consciente, eles são essenciais para a minimização dos erros de predição e para a precisão crescente das predições realizadas pelo cérebro. Tem um papel central a atenção consciente. E ela gasta muita energia. Ela provavelmente seja o processo cerebral mais custoso em termos energéticos. E a gente vai ter uma pista de por que as pessoas autistas têm problemas relacionados com antecipação, mas principalmente com o uso da atenção consciente para minimizar seus erros preditivos. Passou o avião. Com tudo isso, a própria percepção, que é o processamento mais básico do cérebro, é um teste de hipóteses. Não é uma situação passiva, como eu disse no começo desse slide. É um teste de hipóteses em que a gente adivinha o que está acontecendo no ambiente em função do que é necessário fazer, especialmente para se proteger de ameaças. Então a gente vai testando hipóteses com o ambiente. Do ponto de vista mais básico, do ponto de vista da percepção, como eu vou demonstrar através de uma ilusão de ótica chamada tabuleiro de Sayumi, que eu anunciei no último vídeo que ia mostrar aqui para vocês. Eu já mostrei outros vídeos e tal, mas sempre é uma maneira diferente de dizer a mesma coisa, né? Então, nós testamos hipóteses. Essa ideia é uma ideia que vem de Helmholtz, a ideia da percepção como um teste de hipóteses e não como um evento, vamos dizer assim, passivo, em que você simplesmente responderia à estimulação do ambiente. Não é só isso que acontece. E eu vou demonstrar isso empiricamente daqui a pouco. Um exemplo dessa situação ocorrendo é você estar no meio da rua, durante o carnaval, indo pegar um ônibus, e você no começo da manhã, antes de sair de casa, em pleno carnaval, você viu uma notícia de que um gorila tinha fugido do zoológico da sua cidade. E aí você está andando no meio da rua e você vê um ponto preto, que pode muito bem ser o gorila, mas pode também ser um cara fantasiado de gorila para brincar o carnaval. E aí você precisa de informações cada vez maiores, você precisa que esse indivíduo se aproxime mais, mas se aproxime só o suficiente para você determinar se aquilo é um gorila de verdade ou um cara vestido de gorila. As suas ações têm um tempo para serem programadas em função da sua percepção, informar se essa cena que você está presenciando ela representa uma ameaça ou não. Na dúvida, você corre. Se você não conseguir determinar a tempo de correr, porque esse cálculo também você vai fazer um cálculo principalmente visual, você vai correr de qualquer jeito, porque senão o gorila vai lhe pegar, né? E você vai morrer. Hoje em dia, os cálculos principais que a gente faz de ameaça envolvem principalmente outros seres humanos. Nós não estamos mais fugindo de gorilas no meio da mata e nem de outras feras, de outros predadores diferentes. Nós estamos fugindo de nós mesmos. E a gente vai ver que isso é um fator fundamental para a gente entender o autismo e as dificuldades de antecipação social que eles têm. Então, a proposição principal do processamento preditivo é a ideia de que
A diferença fundamental do cérebro das pessoas autistas é a dificuldade que eles têm de processar os erros preditivos e corrigir as previsões. Essencialmente é um problema de rigidez de processamento cognitivo. Eles precisam de exatidão, todos nós precisamos, mas eles precisam mais, porque quando eles cometem erros preditivos, eles vão sentir um impacto muito maior do que uma pessoa que não é autista. Eles vão sentir esse impacto e isso vai perturbar a homeostase e o estado interno de equilíbrio do organismo. Uma homeostase mais ampla de que inclua, por exemplo, um estado de serenidade, de tranquilidade, de atenção tranquila, de calma, né? Eles vão ficar 24/7 antecipando uma ameaça, com medo de que as previsões que são, vamos dizer assim, ineficazes, não sejam precisas e eles precisem corrigir esse processo. E para eles esse é um processo mais custoso porque ele é feito de forma consciente. E o processamento hierárquico, eu esqueci de falar isso no slide anterior, ele pressupõe que todo o cérebro faz exatamente a mesma coisa, que é antecipar eventos. Só que cada nível cerebral da arquitetura, que é, vamos dizer, dobrada sobre si mesma, né, e se comunica de baixo para cima, toda essa arquitetura ela é um processo hierárquico e ela difere em algumas coisas. Obviamente, o tronco cerebral faz a mesma coisa do córtex cerebral, só que faz de uma forma diferente. O tronco cerebral trabalha muito rápido, trabalha, na maioria das vezes, fora do campo da consciência. Trabalha gastando muito menos energia, porque é a mesma energia que mantém você vivo. É a atividade do tronco cerebral, que é uma estrutura profunda e primitiva do seu cérebro, né? Mas o córtex trabalha muito mais lentamente, gasta muito mais energia e ele opera principalmente a região órbito frontal, trabalha os processos de atenção consciente. E esses processos são custosos, são os mais custosos do cérebro em termos de energia. E são esses processos que os autistas usam para fazerem boa parte das suas previsões. Enquanto nós ignoramos os erros preditivos, as pessoas não autistas ignoram erros preditivos, simplesmente porque eles se dão num nível inconsciente e o nível superior simplesmente não processa esses erros porque ele deixa essa tarefa para os níveis inferiores fazerem essa previsão, os autistas precisam, por algum motivo, usar recursos de atenção consciente para realizar previsões, antecipar possíveis ameaças, possíveis situações desconfortáveis. E isso acontece tanto do ponto de vista perceptual, quanto do ponto de vista emocional, quanto do ponto de vista cognitivo. Acontece em várias camadas, tá certo? Então eles não conseguem ignorar erros preditivos porque estão sempre conscientes deles, na boa parte do tempo, né? Se a gente comete 100 erros, a gente vai ignorar 80. Os autistas provavelmente vão perceber 120, inclusive os que eles não cometeram, tá certo? Porque eles precisam dessa precisão consciente o tempo inteiro na esfera da consciência e isso é muito cansativo e gasta muito ATP, muita energia, tá? Finalmente nós vamos mostrar aqui essa ilusão de ótica, que ela é chamada de tabuleiro de Sayumi. No tabuleiro de Sayumi, você tem essas duas casas indicadas por setas vermelhas, e uma delas, nessa primeira apresentação, parece mais clara do que a outra, parece de um tom de cinza mais claro do que a outra, né? Qual das duas, para você que está assistindo o vídeo agora, ele parece mais clara? Comenta aí embaixo, aí nos comentários. Fala aí, escreve aí nos comentários qual das duas você acha que tem um tom de cinza mais claro. Para mim, aqui da minha perspectiva, é a B, né? Boa parte das pessoas, a maioria das pessoas que eu pergunto, responde a mesma coisa, que está vendo a B ser mais clara do que a A. No entanto, essas casas são exatamente da mesma cor, como a gente vai ver quando a gente passar o slide. E eu colocar esse contraste aqui, e você vai ver que elas são exatamente da mesma cor. E o que isso significa? Significa que você não está percebendo a cor, o fenômeno físico cor, porque esse fenômeno físico não existe para nós, a gente não percebe ele diretamente, a gente percebe ele no contexto, porque se eu tirar esse contraste, você volta a ver a célula B mais clara, você não tem como controlar isso, e isso acontece
porque esse processamento visual ele é feito nas profundezas do seu lobo occipital e ele não é feito simplesmente reagindo ao estímulo cor ou frequência luminosa. Se ele reagisse ao estímulo frequência luminosa, essa célula não ficaria clara se eu tirasse o contraste e nem ficaria da mesma cor, que é o que ela é, exatamente da mesma cor da A, com o contraste em cima. Isso acontece porque você adivinha qual a célula mais clara pelo contexto. E o contexto, quebrando aqui nas partes, é que isso é um tabuleiro xadrez. O tabuleiro ele tem uma célula de cor branca e outra célula de cor cinza. E pelo padrão das células, a B seria branca, que ela vem depois de uma de cor cinza, né? No entanto, tem um objeto jogando uma sombra sobre o tabuleiro. E isso justifica que você veja a B mais clara, porque faz sentido na lógica do tabuleiro que ela fosse branca. Ela só está mais escura por causa dessa sombra que essa peça cilíndrica está lançando sobre o tabuleiro. Então, o seu cérebro ele faz uma antecipação, uma adivinhação de qual das duas é mais clara, e ele enxerga mais claro. Ele não pensa sobre isso. É cognitivamente cego, ou seja, é tudo processado nas profundezas do seu cérebro. Isso demonstra empiricamente que o que você percebe como a sua realidade cotidiana, na verdade, é uma alucinação controlada pelo seu cérebro. E tal como ela é controlada pelo seu cérebro, a alucinação pode ser uma percepção descontrolada se houver algum problema na correção dessa antecipação. E aí a antecipação ganha uma primazia na determinação da sua experiência e a pessoa alucina. Mas o que isso tem a ver com autismo, né? Peraí, deixa eu tirar isso aqui. O autismo é caracterizado por antecipações rígidas. E essas antecipações, elas terminam desembocando numa grande ansiedade, porque como eles têm que ficar atentos o tempo inteiro aos erros preditivos, para poder corrigi-los a tempo de ter uma precisão, vamos dizer assim, viável, para que elas possam manter um equilíbrio interno, uma homeostase interna, como essas previsões, elas frequentemente são frustradas pelo ambiente, como pela realidade, como são frustradas todas as nossas antecipações, e é assim que a gente aprende, eles estão constantemente ansiosos, né? Porque as antecipações são rígidas, a correção é mais difícil, gasta mais energia e deixa lacunas na compreensão da realidade que são substituídas por uma grande ansiedade. No próximo vídeo dessa série, nós vamos ver como o enquadramento do processamento preditivo se distingue das outras teorias abrangentes, esses outros enquadramentos neurocognitivos que tentam explicar todos os fenômenos do autismo a partir da sua própria perspectiva, como a teoria como a teoria da fraca coerência central e como a teoria do déficit de teoria da mente, conhecida por Baron Cohen e colaboradores, e a teoria da fraca coerência central, conhecida como Uta Frith como a teoria da mente, elaborada por Baron Cohen e colaboradores, e a teoria da fraca coerência central, elaborada pela Uta Frith e pela Francesca Rapé. Essas duas teorias elas tentam dar conta de todos os fenômenos do autismo, e no próximo vídeo dessa série você vai ver como elas se comparam ao processamento preditivo no sentido de explicar todos os fenômenos do autismo. Até lá!